pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de potencial de ação. A primeira coisa que a gente precisa saber para entender o potencial de ação é que as células nervosas e algumas outras células do nosso corpo, elas possuem uma diferença de voltagem, isso mesmo, de voltagem entre um lado e o outro da membrana celular, ou seja, entre dentro e fora da célula. E essa diferença de voltagem acontece pela diferença na concentração de íons carregados positivamente ou negativamente nesses meios, no meio interno e no meio externo da célula. Pois bem, quando a célula nervosa ela está em repouso, o seu interior ele é carregado negativamente em comparação ao meio externo da célula, ao meio extracelular. E isso a gente chama de potencial de repouso da membrana. Essa polaridade, esse meio intracelular mais negativo e o meio extracelular mais positivo, acontece porque dentro da célula existe uma maior concentração de moléculas carregadas negativamente que são restritas dentro da célula, elas não conseguem atravessar a membrana celular. Outros dois íons importantes no processo do potencial de ação são o sódio e o potássio. Ambos são carregados positivamente, sendo que no repouso, quando a célula não está recebendo estímulo, o seu interior tem uma maior concentração de potássio e o meio extracelular possui uma maior concentração de sódio. Esses íons, eles são difusíveis pela membrana celular, eles conseguem passar pela membrana e é exatamente essas diferenças de concentração e a capacidade desses íons entrarem ou saírem na célula que garante que o potencial de ação aconteça. Se não fosse isso, o potencial de ação não iria acontecer. E olha só que interessante, na membrana celular existe uma proteína que é responsável pela manutenção desse potencial de membrana, pela concentração dos íons sódio e potássio dentro e fora da célula. Essa proteína se chama bomba sódio-potássio e ela realiza o transporte ativo de 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula. Lembrando que o transporte ativo é aquele transporte pela membrana celular que exige gasto de energia, ou seja, a bomba sódio-potássio utiliza a energia vinda do ATP para bombear o sódio e o potássio. Bom, com tudo isso, com todos esses íons nos seus devidos lugares, o potencial de repouso da membrana do neurônio ele é aproximadamente menos 70 milivolts. Lembrando que o interior da célula é negativo e o meio extracelular é carregado positivamente. Então existe uma polaridade, como se fosse os polos de uma bateria, de uma pilha. Existe o polo positivo e o polo negativo. A questão é que as células nervosas e algumas outras células do nosso corpo possuem a capacidade de modificar o seu potencial de membrana, de inverter essa polaridade que elas possuem. Então vamos entender como é que isso acontece. Quando uma célula nervosa recebe um estímulo, canais de sódio que estão localizados na membrana celular se abrem. E o sódio, como ele está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula, por difusão, ele entra na célula. Lembrando que o sódio possui carga positiva e o meio intracelular está negativo. Então, se eu tenho carga positiva entrando dentro da célula, o meio intracelular passa a se tornar menos negativo. E isso acontece até que a célula atinja uma voltagem que nós chamamos de limiar. Essa voltagem limiar acontece aproximadamente a menos 50 milivolts, um pouquinho menos. E a partir desse momento, outros canais de sódio que são voltagem dependente, ou seja, que percebem esse limiar, eles se abrem.
e a membrana celular se torna altamente permeável ao sódio. E o sódio entra em grande quantidade de forma abrupta dentro da célula, fazendo com que ela inverta a sua polaridade, ou seja, ela deixa de ser negativa e se torna positiva. E a gente chama isso de despolarização. O meio intracelular, então, ele se torna mais positivo do que o meio extracelular. Nesse momento, os canais de sódio se fecham e, ao mesmo tempo, abrem-se canais agora de potássio. Lembrem que o potássio ele está concentrado mais dentro do que fora da célula. Então, agora, com a abertura dos canais de potássio, o potássio vai por difusão de dentro para fora da célula. Lembrem que o potássio também tem carga positiva. E a partir do momento em que eu vou tirando carga positiva de dentro da célula, o potencial de membrana vai caindo, essa célula vai se tornando cada vez menos positiva até ficar negativa de novo. Esse processo de restauração de polaridade da célula a gente chama de repolarização. Só que esses canais de potássio, eles possuem um fechamento tardio, ou seja, sai mais potássio do que a quantidade basal que tinha quando a célula estava em repouso. E isso acaba resultando em uma hiperpolarização. O interior da célula fica mais negativo do que quando ele estava no começo. Depois que esses eventos acontecem, a bomba só de potássio que eu falei no começo para vocês fica responsável por restaurar as quantidades basais de sódio e de potássio dentro e fora da célula, restaurando, garantindo o potencial de repouso da membrana celular. E, gente, isso acontece em pedacinhos da membrana celular ao longo de todo o neurônio. E são exatamente essas alterações de potencial de membrana que nós chamamos de potencial de ação ou impulso nervoso. O potencial de ação acontecendo ao longo de todo o axônio do neurônio permite a transmissão da informação nervosa pelo nosso corpo. A última coisa que é importante a gente saber é que o potencial de ação, ele segue a lei do tudo ou nada. Ou seja, toda vez que o neurônio recebe um estímulo que atinge aquele limiar, o potencial de ação acontece, aquela região da membrana celular despolariza. Por outro lado, quando esse estímulo não é o suficiente para chegar naquele limiar de voltagem, o potencial de ação não acontece, ou seja, ou tudo ou nada. Vamos revisar então a sequência de eventos que acontecem no potencial de ação. Ao receber um estímulo, canais de sódio localizados na membrana do neurônio se abrem e o sódio, por difusão, entra na célula, tornando o seu interior menos negativo. Quando o potencial de membrana atinge um certo limiar, outros canais de sódio, que são voltagem independente, se abrem, permitindo a entrada de grande quantidade de sódio na célula, invertendo a sua polaridade, o que nós chamamos de despolarização. Ao atingir certa voltagem positiva, os canais de sódio se fecham e abrem-se canais de potássio, que por difusão entra na célula, restaurando a sua polaridade, repolarizando a célula. A entrada de potássio em grande quantidade hiperpolariza a célula, tornando-a ainda mais negativa. Bombas de sódio e potássio restauram as quantidades iniciais desses íons dentro e fora da célula, garantindo novamente o potencial de repouso da membrana celular. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!